Qual que é o melhor tratamento para fobias, para medos excessivos, exagerados? Nesse vídeo, você vai saber exatamente o que mais funciona de acordo com as evidências científicas para se libertar de medos, de fobias. Nesse vídeo eu vou te dar a base do que precisa ser feito. Se você entender bem o que eu vou te passar aqui, você poderá dar muitos passos em direção à sua melhora com seus próprios pés. Porque, na verdade, os passos mais importantes só você vai poder dar. Você vai poder procurar um terapeuta que trabalhe com isso, pode ser eu ou alguma outra pessoa, mas se você tiver atenção nesse vídeo, você poderá melhorar da sua fobia, do seu medo exagerado, ou no mínimo, você começará a avançar na direção certa para a melhora, ao invés de continuar indo na direção da piora e percebendo que você só piora, seja qual lá seja o seu medo, qual lá seja a sua fobia. Então vamos aqui. Melhor tratamento do mundo para fobias. Ele pode funcionar para você. Fobia de quê? Tudo. Fobia de barata, fobia de aranha, fobia de elevador, fobia de lugar fechado, fobia de passarela, fobia de social, qualquer tipo de medo. Isso daqui pode ser muito útil. Salvo raras exceções, você não vai se expor a nada que seja verdadeiramente perigoso, tá? Você não vai, por exemplo, subir em cima de uma montanha sem nenhum tipo de equipamento de segurança, porque isso é um medo normal, todo mundo tem extremo medo de subir em cima de uma montanha sem nenhum equipamento de segurança. Você não vai entrar num beco, numa favela que tem riscos de te assaltarem ou matarem você lá. Você vai ir na direção certa para melhorar daquele medo que atrapalha a sua vida. Talvez elevador, altura, te impede de viajar, te impede de acessar lugares, algum tipo de inseto, qualquer outro medo que você imaginar, tá bom? Entenda, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui e você vai começar a ir na direção certa e pode sim melhorar da sua fobia se você praticar o que eu vou te dizer aqui, tá bom? A informação vai ajudar muito, só que o que vai ajudar é a prática que eu te direi e te ensinarei aqui. Então vamos lá, ó. Se você sofre de fobia de avião, agulhas, lugares fechados, multidões, baratas, altura, qualquer coisa que você imaginar, tudo, você não está sozinho, tá? Existe um tratamento com base científica. Esse tratamento é uma técnica, é considerado o padrão ouro para tratamento de fobia. No mundo das evidências científicas, recebe o nome de padrão ouro aquele tratamento que mais demonstrou evidência, demonstrou eficácia, demonstrou funcionar para determinado tipo de problema. E esse que eu estou compartilhando com você agora, ele é o tratamento padrão ouro para a fobia. Eu quero que você entenda aqui, preste muita atenção nesse gráfico aqui, preste muita atenção nesse desenho, nessa figura aqui. A gente vai considerar que essa linha aqui para cima, essa linha para cima aqui, ela significa a intensidade do medo. Então vamos botar aqui que você tem medo de barata, e você tem medo de barata, sei lá, no nível, seja lá qual for, tá? 5, 10. E que essa outra seta aqui, ela é o tempo e o número de exposições ao longo do tempo. O que é exposição? Deixa eu só fechar a cortina aqui, porque tá batendo sol na minha cabeça. Pronto. Aqui é o número de exposições ao longo do tempo. E aí vamos lá. Como que uma pessoa faz para piorar da fobia? Como que uma pessoa faz para piorar da fobia? A gente pode entender que em muitos casos acontece a seguinte coisa.
Se uma pessoa tem uma fobia de barata no nível 3, o que significa isso? Quando ela vê uma barata, ela se enche de medo. Acontecem vários processos fisiológicos ali, ela se enche de medo. E ao longo do tempo, o que ela faz? Ela começa a evitar, ela vai diminuindo a exposição, tá? Então isso daqui não tem, porque lembra, isso daqui é o número de exposição ao longo do tempo. Então ela não vai para frente. Ela se expôs a, sei lá, 3 vezes, descobriu que tem fobia de barata e ela não vai mais. E o que acontece? O medo tende a crescer à medida que ela evita situações. Por quê? Porque se você evita uma situação, você não cria resistência a ela. Quer ver um exemplo muito, muito comum? Se você vai à academia e faz barra fixa ou pega qualquer tipo de peso, se você nunca fez isso, na primeira vez, caso você não use luvas, a sua mão vai doer. Sua mão não está preparada, sua pele é fina demais para ficar pegando barras de ferro que não são lisas, elas possuem uma textura ali, isso vai machucar sua mão. Mas se você continuar se expondo ao longo do tempo a este estímulo, suas mãos criarão calos, como as minhas, por exemplo. E hoje em dia, eu fazendo barras fixas, eu não sinto nenhum tipo de dor, ok? Nenhum tipo de dor. O que acontece? Aquilo que você não se expõe, você tende a aumentar a sensibilidade. Isso é qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa que você fizer. Se eu estou correndo, corri hoje, me cansei. Mas amanhã eu corro mais um pouquinho, 2 dias depois eu corro mais um pouquinho, eu estou me expondo a um determinado estímulo. Meu corpo se adapta àquilo. Só que isso não acontece só neste contexto, isso acontece também no contexto de medo. E se eu não me exponho, 2 coisas vão acontecer, na verdade, muito mais coisas. Aqui eu estou tentando simplificar. Primeira coisa, você continua emitindo uma mensagem para si que aquilo é muito perigoso, que você é incapaz de lidar com aquilo. Você está meio que se autoprogramando e dizendo, não consigo, não vou, não dá. E sempre, sempre, sempre. Para que a pessoa iria se expor a isso? Para provar que não tem perigo nenhum. Por que a gente vê uma pessoa, de repente, que tem um medo, e a gente vê que é desproporcional, a gente vai querer o quê? Que ela enfrente. Para quê? Para que ela aprenda, entenda que não tem perigo nenhum. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Fica aqui comigo para você entender bem. Então eu estou te dizendo que se você não se expõe, se você não avança para cá, se você não tem exposição ao longo do tempo, e você fica evitando, pode ser que isso cresça. Por quê? Porque você fica mais sensível. Se eu peguei muita barra de ferro, mas agora eu começo a evitar porque eu senti um pouco de dor na mão, eu nunca vou criar resistência, eu nunca vou criar calos, eu nunca vou ficar com as mãos fortes, eu nunca vou engrossar minha pele. Se eu pego pesos na academia e sinto uma dorzinha muscular e paro, eu nunca vou ter hipertrofia, meu braço nunca vai crescer, eu nunca vou ficar mais forte. Então, se você continua evitando, você provavelmente não melhorará. Como que faz para melhorar? Você precisa ir na direção do problema. Você precisa ir na direção do medo. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo o seguinte, que à medida que, vamos supor agora que você tem grau 10 de medo, de fobia de alguma coisa. À medida que você vai se expondo ao longo do tempo, isso é provado com evidência, o que vai acontecer? Esse medo, ao longo do número de exposições ao longo do tempo, sei lá, me expus mais 5 vezes, não mudou nada. Aí eu vou me expor mais 8 vezes, eita, caiu um pouquinho. Aí me expus mais 2, mudou nada. Aí, mas continuei me expondo e tá caindo um pouquinho. Às vezes você não vai nem perceber.
Ah, estou me expondo há 3 meses. Caramba, mudou muito. Ah, faço isso todo dia agora. Caramba, zerou. Isso seria um caso de uma pessoa, por exemplo, que antes beirava o pânico falando em público e hoje é uma professora ou um professor, todo dia dando aula. Agora, eu estou te dizendo o seguinte, você precisa ir na direção do medo, mas calma que tem mais informações aqui relevantes para você que vão te ajudar muito. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai na direção do medo é que não acontece uma coisa linear. Você não vai melhorando assim. Na verdade, não existe nada linear na vida. Nada que segue linear significa. Eu prefiro dar o significado porque eu sei que quando eu aprendi essas coisas há muitos anos atrás, meu vocabulário era pobre e as pessoas falavam coisas assim. Eu sei o que é linha, mas eu não entendo o que é linear. O que é linear? Que segue uma linha reta. Tá? Isso é linear. Então, as coisas não são lineares. Ela não segue uma linha reta assim. Pode seguir, mas na maioria das vezes não é exatamente assim. O que acontece é geralmente assim, tá? Me expus, às vezes pode ver que dá uma inclinadinha que você nem percebe. E se você for ficar apressado, né? Você vai achar que não teve melhora nenhuma, mas você continua. Aí o que acontece? Às vezes pode dar uma subidinha. Você tem uma impressão que não melhorou, mas continue. Depois ele desce. E aí pode acontecer assim, tá? Desceu, mas subiu aqui, mas voltou aqui e aqui, mas ao longo do tempo ele tende a ir a zero ou próximo de zero. Ah, quando foi a zero ou próximo de zero, significa que eu sou imune agora ao medo. Não, você é um ser humano igual a mim e você pode ter medo em algum momento. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha medo de mulher. Porque eu era extremamente tímido, eu fugia de situações desconfortáveis, porque eu já tinha fobia social, e com umas mulheres bonitas ficava mais difícil ainda me comunicar com elas. Só que eu fui me expondo, melhorei muito, muito, muito. Então, hoje, meu grau de desconforto chega a zero em muitas situações. Só que de vez em quando, eu posso estar aqui, mas de vez em quando, opa, apareceu uma mulher ali, sei lá, mais bonita e tal. E aí o que acontece? Eu posso sentir um nervosismo, mas ele não é o padrão, não é o meu modo de funcionamento padrão, ok? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que entender que o negócio não é linear. E a outra coisa que eu tinha que te dizer... acredito que vai voltar aqui, em algum momento eu vou lembrar. Mas você tem que saber que você tem que ir na direção... lembrei. Você tem que ir na direção do medo e não é linear, ok? Vamos chegar lá nessa outra coisa importantíssima. Vamos lá. E a gente vai ter nos próximos slides aqui falando sobre isso. A exposição sistemática, que é o padrão ouro no tratamento de fobias específicas, segundo a psicologia baseada em evidências, ou seja, psicologia baseada em evidências é aquilo que, de acordo com as pesquisas, mostrou-se mais eficaz para determinados problemas. No caso, a exposição sistemática mostrou-se mais eficaz do que praticamente tudo para fobias específicas. Consiste em se aproximar gradualmente do que te causa medo de forma segura e controlada, tá? E eu vou te falar mais um pouquinho disso, calma aí. O objetivo não é se forçar, mas dessensibilizar seu cérebro e mostrar a ele que aquilo não representa perigo. Voltando aqui, ó. Lembra que se você não está se expondo, cadê a borracha? Opa. Se você não está se expondo, você está mostrando que é perigoso. Porque, olha, por que eu atravesso a rua para não passar em determinado lugar? Eu sinalizo para mim, para o meu cérebro, para minha mente. Aquilo ali me assusta, aquilo ali me dá medo, eu não consigo passar. E você vai, através da evitação, na evitação você está trilhando o caminho oposto. Então, se você
se expondo ao longo do tempo, você está indo na direção da melhora. Então, se você evita situações ao longo do tempo, você está indo na direção, provavelmente, em muitos casos, da piora ou da estagnação. Mas a gente pode dizer aí que piora, tá bom? E vamos lá. A técnica usada há décadas, a técnica é usada há décadas e tem altas taxas de eficiência comprovada por estudos, porque é uma técnica baseada, é a psicologia baseada em evidências. Alguém com fobia de cachorro pode começar apenas olhando uma imagem. Isso aqui é importante para você, que tem esse problema, ou quer ajudar uma pessoa a resolver esse problema. Se a pessoa tem fobia de cachorro, ela não precisa começar enfrentando o cachorro, fazendo carinho no cachorro, levando lambida do cachorro. Ela pode começar apenas olhando uma imagem, depois vendo o vídeo, depois ficando de longe, até conseguir ficar perto com segurança, e aí você vai avançar no seu ritmo. Vamos lá. Vou te mostrar agora isso, tá? Então, vamos lá. Vamos simplificar. A primeira coisa que você tem que saber é, você precisa ir na direção da exposição. Então, se expor ao longo do tempo vai fazer a sua fobia que estava no 10 diminuir à medida que você avança ao longo do tempo se expondo, tá? É como se você acumulasse horas de exposição ou minutos de exposição e você vai melhorar, show? Agora o que você tem que saber é como que você vai se expor. É melhor procurar um terapeuta, é melhor entrar em contato comigo, fazer terapia, mas todo mundo merece ter autoconhecimento e saber o que ele pode fazer com ele mesmo. Porque se eu não te ensino isso aqui, se você não faz o certo quando você está sozinho, você vai fazer o errado. Com psicólogo ou psicólogo, com terapeuta ou sem terapeuta, se você não está se expondo de forma nenhuma, você provavelmente está evitando. Então vamos lá, você vai ter que fazer a seguinte coisa. Você vai entender primeiro, tenho medo de barata, medo de barata. Aí eu pergunto para você, de 1 a 10, sendo 10 um medo extremo, absurdo, e 0, na verdade, sendo medo nenhum, barata está em quanto? Aí você diz o seguinte, está no nível 8. Então, meu medo de barata é nível 8. Meu medo de barata é nível 8. 8 seria o seguinte, seria quando você vê uma barata na sua frente, ou quando você pega uma barata na mão, por exemplo. Vamos botar assim, quando você pega uma barata na mão, quando você pega uma barata na mão, 8 seria pegar barata na mão. 8 seria pegar barata na mão. Show? Aí eu pergunto para você o seguinte, tá, e quanto, sei lá, ver um vídeo de uma barata, ou melhor, pegar uma barata de plástico na mão, seria quantos? Seria qual o grau aí de medo, qual a intensidade do medo pegar barata de plástico? De plástico. Aí você diz o seguinte, isso aí seria um 6. Pegar barata de plástico seria um 6. Tá? Só que você é um 6, mas você não quer ainda. Eu pergunto, você está disposto a pegar uma barata de plástico? Não, você fala, não tem como. Você ainda fica muito nervoso, o coração acelera. Eu pergunto, e como que seria ver um vídeo de uma barata? Por exemplo, como seria ver um vídeo, o filme Joey e as Baratas? Tem um filme chamado Joey e as Baratas. Você diria, ver o filme seria 5, mas me incomoda muito ainda. Filme O Joey e as Baratas seria 5. Então vamos lá, estamos quase acabando para você entender. Filme Joey e as Baratas seriam 5.
Show! Mas você ainda não está disposto. E como seria o ver desenhos, imagens de barata, só imagens de barata? Aí você fala imagem de barata é de boa, imagem de barata é 2. Imagens de barata. Por algum motivo você não teria dificuldade nenhuma, imagem de barata para você é 2. O que eu vou fazer então? Eu vou começar pedindo para você pegar a barata na mão? Não. Eu vou expor você a imagens de barata, várias, aquelas que mais te causaria medo no mundo real, até você ficar, tá de boa, essas imagens são a mesma coisa que nada para mim. Depois, vamos ver o filme ou vídeos de baratas reais. Você vai começar desconfortável, mas aí o que você está fazendo? Você está se expondo ao longo do tempo. Você está se expondo, tá vendo? Só que você não está se expondo à coisa que te dá o grau 10. Você está se expondo gradativamente. A gente vai aumentando a dificuldade. Só que você está se expondo. Por que eu não posso começar no 10? Porque no 10 não pode, às vezes não é uma coisa saudável. Você pode ter um ataque de pânico dependendo do grau do medo, né? Se você se expor dependendo do problema, se você não fizer a exposição sistemática, gradual, você pode acabar piorando as coisas. Por isso tem que ser gradual, tá? Mas também não se coloque numa zona de conforto. Às vezes, aquilo que você chama de fobia já não é 10. Então, às vezes dá para ir direto, às vezes não. É melhor começar daquilo que é mais fácil. Quase sempre é melhor. Então, onde que nós estamos aqui? Eu vou subindo. Filme de Eu e as Baratas, ou ficar vendo vídeos do Discovery Channel lá, uns documentários ou vídeos de barata na internet, no YouTube, tá de boa. Pegar barata de plástico, vamos pegar então barata de plástico, vamos brincar com a barata, vamos comprar umas baratinhas diferentes aí, show, tá de boa. Agora, eu posso, por exemplo, antes desse 8 aqui de pegar a barata na mão, não precisa, tá? Não precisa chegar nesse ponto, mas posso ver barata de longe. Posso ir num lugar assim onde vi uma barata do outro lado da rua, fico um tempinho olhando. E assim sucessivamente, até o dia que você está de frente a uma barata e não sente nada. Aparecer uma baratinha ali no seu quarto, você pode pegar um saco de plástico, pegar ela e jogar ela em outro lugar, matar, fazer o que você quiser. Tá bom? Então, grave principalmente esses 2 slides aqui, ó. Você tem que ir na direção da exposição. Quanto mais você se expõe ao longo do tempo, mais, na verdade, vai diminuir o seu medo, né? Menor ficará o seu medo. Para o quê? Todo tipo de fobia. E aí, você vai começar se expondo ao pior. Tenho medo de ratos. Vou me aproximar de um rato? Não. Você pode começar verificando o que é suportável nesse momento, que não te daria, não acionaria, não te daria sintomas tão severos, não mexeria tão forte com você no momento, né? Não te daria taquicardia, não te beiraria ao pânico, alguma coisa desse tipo. Então, primeiro, isso daqui eu estou inventando aqui, a gente pode encontrar várias outras coisas intermediárias aqui, tá? Então, imagem de barata pode ser desenho, imagem de desenhos, depois imagens reais, cheiro de barata, sei lá o que for. Rato, a mesma coisa. E aí você vai se expor e só quando você estiver de boa num nível, você sobe para o próximo. E isso pode durar quanto tempo? Muitas vezes, pouco tempo. 8 sessões. Às vezes menos. Eu já tive pacientes que melhoraram em uma única sessão. É promessa? Todo mundo vai melhorar? Não, mas tem. Tá? Tem isso. Porque também existem outras técnicas além da exposição. E quando a gente utiliza mais de uma ao mesmo tempo, por exemplo, às vezes dá para a gente fazer uma exposição muito bem feita mental. E algumas pessoas, tendo uma exposição mental de uma forma bem intensa, com algumas técnicas de PNL, hipnose,
elas podem sim ter um efeito mais rápido. Em muitos casos, a gente vai precisar realmente do mundo real, vai precisar de algum objeto, no caso aí, imagem, vídeos, barata de plástico e etc. Tá bom? Então, eu espero verdadeiramente ter ajudado você, eu espero verdadeiramente que você tenha entendido isso. E olha, isso daqui realmente é capaz de ajudar você a melhorar desse problema. Se você precisar de terapia, você pode entrar em contato comigo, informações minhas estão aí na descrição deste vídeo, ou você pode procurar um outro terapeuta que trabalhe com alguma técnica parecida, tá bom? Muito obrigado se você viu esse vídeo, eu espero você nos próximos vídeos, comenta, se inscreva no meu canal, dê o seu feedback aí do que você achou, tá bom? Um grande abraço e até um próximo vídeo.